Eu vou falar sobre cálculo renal, que são popularmente chamados de pedra no rim. Pedra no rim são solidificações de sais minerais excretados pelo corpo ou de oxalato de cálcio ou ácido úrico. A pedra pode se migrar para o canal urinário e pode causar grandes complicações e pode se formar na bexiga ou no rim. Também tem nome de litíase urinária ou de urolitíase. Também pode ser do tamanho de 1 grão ou até mesmo do tamanho do rim. Sinais e sintomas do cálculo renal. O cálculo renal pode até mesmo não ser percebido, por ser tão pequeno e ser expelido junto à urina. As pessoas podem perceber, se for muito grande o cálculo, dor nas localidades perto do rim, ou náuseas, vômito e febre, ou a cor da urina alterada. A esquizofrenia é um transtorno psíquico que pode ser tratado com remédios ou com consultas ao psiquiatra. Ela tem os seguintes sintomas: delírio e alterações do contato com a realidade e alterações visuais que podem se transformar diretamente em delírios. Ela pode ser descoberta na adolescência ou também na meia-idade. Uma das suas causas pode ser o estresse ou se a pessoa tem acumulação de muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e que não consegue dar conta disso tudo. E isso pode fazer com que a pessoa tenha até 1 grau mais grave de esquizofrenia. Agora, nós vamos fazer algumas perguntas para a farmacêutica Layara Cristina Esser sobre cálculo renal e esquizofrenia. Como se forma o cálculo renal? O cálculo renal ele é formado por acúmulos de minerais ou de algumas substâncias, entre elas o oxalato de cálcio, que é uma substância encontrada em derivados de cálcio, como leite, queijos, iogurtes, e também em acúmulos de ácido úrico, fósforo. Muitas literaturas não mostram que o acúmulo desses radicais livres podem causar cálculos, mas eu tenho literaturas que trouxe da época da faculdade que provam que acúmulos de radicais livres podem causar o cálculo renal. Muitos dizem também, e também é provado, que a sementinha do tomate também tem um grande acúmulo de cristais. E esses cristais também podem causar o cálculo renal. Os radicais livres, eu dou muito exemplo e peço para que as pessoas tenham cuidado em comidas de micro-ondas. Toda vez que você fizer uma comida de micro-ondas, deve, quando tirar ela, abrir a comida e fazer com que aquela primeira fumaça saia, porque ali tem um grande acúmulo de radicais livres. Então, é um cuidado que a gente pode ter. Então, é assim que se causa o cálculo renal. Quais são os sintomas do cálculo renal? Os sintomas mais básicos, mais comuns do cálculo renal são as dores abdominais, dores embaixo da coluna, dor abdominal lateral, que muitas vezes elas são até confundidas por dores na coluna. Né? Outros sintomas são sangramento a urinar, porque a pedra pode estar muito grande e ela machucar o canal urinário. Outro sintoma é o mau funcionamento do rim. Tá? Esses são os mais principais. E eu não falei antes, e vou ressaltar agora, que o cálculo renal ele não é apenas formado no rim. Ele também pode ser formado na bexiga. Tá? Quais são as consequências? Bem, todos os sintomas ele pode trazer a consequência. Um sintoma de a pedra crescer demais, ela pode trazer a consequência de um sangramento constante. A consequência também de ter muitas pedras no rim é de causar um grande desconforto ao paciente e ter que passar por algumas cirurgias, em algumas vezes delicadas, e se ele não cuidar, hoje em dia não, porque o tratamento da cirurgia ela está sendo mais fácil de ser encontrada, mas se a pessoa tiver um grande acúmulo e a pedra tomar o tamanho do rim, ele pode, hoje em dia, não levar à morte, mas antigamente levaria à morte. Sim. Agora, esquizofrenia. Como reconhecer esses sintomas de esquizofrenia? A esquizofrenia, de início, ela é muito difícil de saber se a pessoa tem esquizofrenia. Por quê? Porque ela pode começar por uma pequena insônia, ou não querer mais ir às festas, não querer mais sair com os amigos. Mas se a família ou
família e amigos começarem a ter uma observação do paciente mais constante, fica mais fácil. Porque o paciente ele começa a trocar o dia pela noite, ele pode ter delírios, ele pode ter alucinações, acordar de madrugada e ficar andando por dentro da casa sem ter vontade de dormir, sem ter o que fazer. Ele começa a não ter mais sensações de prazer. Então são vários sintomas que a família e os amigos podem começar a observar. O que pode levar à esquizofrenia? O que pode causar? Hoje, em todas as literaturas que a gente for ler, hoje a causa específica da esquizofrenia ela não está definida. Não foi definido. Mas hoje um grande uso de drogas, a nicotina no cigarro, a heroína, a cocaína, até mesmo o estresse familiar, o estresse de trabalho, o estresse emocional, até mesmo por perda de um familiar, porque são todos sintomas que fazem com que o nosso cérebro vá produzir uma substância em excesso, que é a dopamina, né? Essa substância em grande excesso, ela pode causar esses delírios, alucinações. Então, hoje a causa não tem, mas isso que eu acabei de falar pode ser uma das causas, que hoje é levada em consideração. Mas não tem uma causa concreta. Uma causa concreta não tem. Como tratar? Bem, hoje o tratamento da esquizofrenia existem dois tipos. O tratamento com medicamentos, que se encontra em farmácias, em postos de saúde, né, em planos familiares, que o governo doa. E o tratamento feito com psicossociais, que é o que é? Fazer com que ele volte a ter uma vida social como ele tinha antes. Então, esses dois tipos de tratamentos que existem, né? O social é o bom senso da família e dos amigos ajudarem esse paciente. E o de medicamento é ele ter um acompanhamento médico e ter um bom farmacêutico do lado dele para fazer uma boa indicação de quando ele deve continuar ou trocar o medicamento. Porque nem sempre o bom tratamento do esquizofrênico X vai ser o bom tratamento para o esquizofrênico Y. Então, nem sempre o primeiro medicamento que o médico dá vai ser o bom. Às vezes começa com um, troca para outro. E hoje em dia não são apenas os antipsicóticos que são usados na esquizofrenia. Os ansiolíticos, os antidepressivos, que diminuem também a substância de dopamina no cérebro, também são usados na esquizofrenia. Então, nem sempre o esquizofrênico é tratado com antipsicótico. Diminui a ansiedade. Eu vou mostrar para vocês um medicamento hoje muito receitado pelos médicos e procurado na farmácia para o cálculos renais. Um deles é o Dissol. O Dissol, qual é a função dele? Ele é feito de plantas naturais, ele é um fitoterápico, e a função dele é fazer com que o cálculo renal ele vá se desmanchando. Então, se o cálculo ele ainda não está muito grande, a pessoa consegue suportar a dor, o início, vale a pena ele tomar vários vidros desses por um bom tempo, porque ele vai diminuindo, desmanchando, e aos poucos ele vai eliminando. E a pedra pode até sair na urina. Pode, vai eliminando na urina. E outro tratamento para o cálculo renal, ou é medicamento para dissolver esse cálculo, ou medicamento para aliviar a dor do paciente que está sendo muito grande, e em últimos casos, a cirurgia. Que chega um momento que o cálculo está tão grande, o paciente não consegue mais suportar a dor, ele tem que fazer a cirurgia. E remédio Diminui a ansiedade. Eles são medicamentos de controle especial. Controle especial são medicamentos que só podem ser prescritos por um médico e só podem ser vendidos numa farmácia através de um receituário branco. E eles são guardados em farmácias em armários. De A a Z, a maioria são antidepressivos e ansiolíticos. Mas os específicos, que são antipsicóticos, que são usados para esquizofrenias, Gardenal em comprimido ou Gardenal em gotas para quando não se é adulto. Aldol em comprimido e Aldol em líquido para crianças, ou as jovens, adolescentes ou idosos que têm problemas de estômago. Neosine em gotas para crianças também.
carbamazepina, que mexe com o humor. Então, esses que eu mostrei, o Ampliqutil também, são específicos medicamentos para esquizofrenia, são antipsicóticos. Agora, pode ser usado um citalopram antidepressivo. Depende também do grau de esquizofrenia. Do grau. Mas, às vezes, do grau do cliente X é tão alto comparado com o Y e ele é tratado com um ansiolítico. Porque são todas... Depende o sintoma que cada paciente está apresentando. Eu também que se reparou que tem muitos remédios líquidos também, porque pode ser notada em adolescentes ou e crianças. Sim. Então, eu vou dar uma explicaçãozinha básica da função do medicamento, tá? Um esquizofrênico, ele produz em excesso uma substância chamada dopamina. Essa dopamina é uma substância responsável pelo prazer, pela alegria. E o excesso dela traz essas alucinações, essas ansiedades em excesso. Então, todos esses medicamentos que eu mostrei para vocês são medicamentos responsáveis na diminuição dessa dopamina no cérebro. Então, diminuindo a dopamina no cérebro, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir delírios e vai diminuir também essa concentração, consequência, uma melhora, né? Mas, com certeza, um bom tratamento para um esquizofrênico é um tratamento medicamento e um conjunto com um medicamento social, psicossocial. Né? E tratar o esquizofrênico hoje não é fácil. Então, e eu vou botar um pouco o meu papel farmacêutico hoje. O médico prescreve a medicação, tem todo um controle especial. O farmacêutico que dá as orientações de como tomar, com líquido, estômago cheio, estômago não cheio. E é o farmacêutico que vai fazer com que alertar o paciente das reações adversas, se está fazendo efeito ou se não está. E ele pode muito bem entrar em contato com o médico, vamos trocar esse medicamento, mostrar as reações para que a pessoa tenha um melhor tratamento. Né? Essa é a minha função.